Eu sou a Tisbe, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou conversar com você sobre a pronúncia do verbo to be no passado. Quando a gente estuda o verbo to be no passado, a gente normalmente aprende que a pronúncia desse verbo é was ou então were, were. Se for no inglês americano, vai pronunciar o R, então vai falar were, were. Então, was, were. E realmente essa é a pronúncia do to be no passado. Só que essa pronúncia, ela é a forma forte. Mas existe a forma fraca da pronúncia. E por que é extremamente importante conhecer a forma fraca? Porque ela é usada nas frases afirmativas, ela faz com que a gente pronuncie esses verbos de forma mais rápida na frase e isso contribui para o flow da frase. Então, quando a gente fala de pronúncia das frases, a gente vai falar muito sobre a redução de determinadas palavras, incluindo o verbo to be no passado, né? Então, a gente vai falar da redução desse verbo da forma forte para a forma fraca. E como eu transformo a forma forte do verbo to be no passado em forma fraca? O que eu faço é a redução da vogal. Então, o som da vogal na forma forte, ele vai ser reduzido ao schwa, e aí essa pronúncia vai ficar fraca. Então, eu transformo o som, a pronúncia forte em pronúncia fraca, usando o schwa. Se você não sabe o que é o schwa, schwa é o som mais importante e mais frequente da língua inglesa, e ele é Esse é o som schwa. Então eu vou pegar o som da minha vogal forte e vou transformar em schwa. Vamos ver isso na prática. O verbo que eu falo, was, eu vou falar was, was, was. E a outra forma do verbo to be no passado, que eu falo were, e no inglês americano que pronuncia o R, eu falo were. Então, essa forma do verbo to be no passado, eu vou usar o schwa e vou simplesmente falar were. É assim que a gente vai colocar esse verbo numa frase. Quando a gente aprende essa forma fraca, às vezes a pessoa fica com insegurança de usar, de pronunciar o verbo desse jeito, porque a gente tem aquela necessidade de produzir o som todo, completo, mas não é assim que acontece. A gente reduz para a forma fraca, né? Inclusive quando as pessoas comentam, né, os alunos comentam e falam, a gente não entende nada que eles falam muito rápido, eles ligam tudo, né? Um dos fatores que faz com que a gente tenha essa impressão, né, que a gente tenha essa sensação de que eles estão engolindo palavras, que eles não estão falando, é justamente a redução de algumas palavras, né, da sua forma forte para a forma fraca. E o to be no passado, né, é uma dessas palavras que a gente reduz. Então, por isso que é tão importante a gente usar a forma fraca. Vamos ver então mais uma vez. Was vai ficar was. E o were, ou então were, vai ficar were. Vou colocar numa frase. Eu quero dizer que ela estava em São Paulo ontem. Então eu vou falar she was in São Paulo yesterday. She was in São Paulo yesterday. Eu não vou falar she was in São Paulo yesterday. Ao invés de falar she was, eu vou falar she was in São Paulo yesterday. Então eu falo mais rápido, eu dou velocidade à minha fala. Uma outra frase, eu vou dizer que nós éramos amigos lá no passado. Então eu vou falar we were friends back in the day. We were friends back in the day. Se eu falar we were, ou sem o R, we were friends back in the day.
eu não vou estar usando a forma fraca. E aí eu não ganho essa velocidade. Então, mais uma vez com a forma fraca. We were friends back in the day. We were friends back in the day. We were friends in the past. Ok? Então, é assim que a gente usa. Agora, na forma forte, vou perguntar se ela estava em São Paulo. Então, eu vou falar was. Was she in São Paulo yesterday? Was she in São Paulo yesterday? Tá feita a minha pergunta com a forma forte. Vou dizer que a gente não sabia onde a gente estava. Então, eu vou usar o to be no final da frase. Vou usar a forma forte. Então, we didn't know where we were. We didn't know where we were. Where we were. Ou, se for em inglês americano, we didn't know where we were. Where we were. Então, eu uso a forma forte. Então, recapitulando. Em frases, forma fraca. Então, was, were. E em perguntas, em respostas curtas, quando o to be está no final da frase, eu vou usar a forma forte, que é aquela que a gente aprende normalmente na escola. Was, were, quando for em inglês americano, tá bom? Eu gostaria muito de saber se você conhecia essa diferença de pronúncia do verbo to be no passado e se você sabia a importância de usar a forma fraca na hora de falar. Me conta aqui nos comentários e se você tiver dúvida, deixa as dúvidas aqui que eu vou responder para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E é isso. Um beijo para você, obrigada por você estar aqui e até o próximo vídeo. Bye!